E hoje vamos falar das nossas usinas energéticas, sim, as famosas e poderosas mitocôndrias. Precisamos entender tudo sobre elas, galera. É tema muito cobrado, é recorrente. Vamos para o enunciado. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria galera, é muito interessante isso, essa é a teoria endossimbiótica, de que possivelmente lá na Terra primitiva, mitocôndrias e cloroplastos viviam no meio extracelular, como micro-organismos. E aí, a partir do momento que foram incorporadas por células mais complexas, surgiu aí, se estabeleceu uma relação de mutualismo, tá? Então, por isso que é a endossimbiose, a teoria endossimbiótica de troca de favor entre essas organelas e células que as incorporaram. Olha que interessante isso. E nós temos algumas evidências muito importantes sobre esse tipo de pesquisa, sobre esse tipo de estudo. E é isso que ele quer saber na questão. Olha a alternativa A. Capacidade de produzir moléculas de ATP. Galera, nós já falamos bastante em diversos tipos de resoluções, em diversos tipos de questões aqui, sobre essa capacidade de produzir ATP. E nós já entendemos que a produção de ATP, ela pode acontecer na ausência de mitocôndrias. Então aqui nós não temos uma característica que evidencia, que sustenta a teoria endossimbiótica. Então a A está fora. B. Presença de parede celular semelhante à de procariontes. Não vamos encontrar parede celular nas mitocôndrias. Está fora. Alternativa C. Presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. Pessoal, nós temos diversos tipos de organelas membranosas. Então a presença de membranas também não é algo que evidencia, que sustenta essa teoria. A C está fora. D. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano. Galera, agora sim, nós estamos falando de uma característica muito importante, muito interessante, tanto de mitocôndria quanto de cloroplastos, que apresentam DNA próprio. E é um DNA diferente do DNA encontrado lá no cromossomo da célula. E mais, capacidade de autoduplicação. Então são duas evidências, são duas características muito importantes dessas duas organelas. O que promove a autoduplicação de mitocôndria lá na célula é a demanda energética. Quanto mais a célula, quanto mais o organismo demanda energia, mais essas mitocôndrias tendem a se multiplicar. No nosso organismo, essa multiplicação mitocondrial está diretamente relacionada ao nosso condicionamento físico. Então, o atleta, ele apresenta uma quantidade de mitocôndria, um condrioma muito maior do que uma pessoa que é sedentária. E isso acontece porque a atividade física é o estímulo para a autoduplicação mitocondrial. Muito interessante isso, né? E esse DNA, que é um DNA totalmente diferente lá do núcleo da célula, lá do DNA contido nos cromossomos, DNA que é de origem materna, esse das mitocôndrias. Não se esqueçam, tá, galera? As mitocôndrias são de origem materna, vieram lá do óvulo. Então, tem muita coisa interessante envolvendo as mitocôndrias. Claro que os estudos continuam, tem muita coisa ainda para ser respondida sobre isso, mas é algo muito importante. Então, a alternativa D, correta. E para fechar a questão, a alternativa E, presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio. Galera, novamente, quando nós falamos de um sistema enzimático eficiente, nós temos várias outras estruturas, várias outras organelas que apresentam um sistema enzimático eficiente também. Então não vai ser isso que sustenta essa teoria. Então não se esqueçam, é DNA próprio e capacidade de autoduplicação, se tratando aí de mitocôndrias e de cloroplastos. Comenta aí se você acertou a questão, já aproveita e segue o Cezão, estamos no intensivo de resoluções, bons estudos e até a próxima. Abraço!